E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu não sei, mas eu espero. Mas uma certeza que eu tenho é que vocês estarão muito bem depois dessa partida. Porque, meu Deus, eu nunca vi uma sequência de checkmate forçada em 16 lances ser jogada tão naturalmente por um mestre, né? Eu já vi sequências de 100, 130 lances de mate forçado em posições problemas, que são montadas. Agora isso daqui é algo que surgiu naturalmente em uma partida e o mais incrível é que o jogador de brancas viu a sequência e aproveitou e fez história. Então bora dar uma olhada nessa partida que qualquer fã de xadrez vai adorar. Vamos lá! O Zabo que tá de brancas joga E4 e nós temos uma defesa Caro-Kann por parte das pretas, peão em C6. Brancas jogam D4, ocupando o centro, e pretas jogam D5, também combatendo o centro do tabuleiro. Brancas vão para a linha um pouco mais provocativa, que é a variante do avanço, jogam peão na casa de E5. Jogador de pretas segue com a variante tradicional, a linha principal, bispo na casa de F5, ativando o seu bispo antes de fechar a cadeia de peões, isso é muito importante. E brancas vão para a linha mais agressiva, que é a variante do Mikhail Tal, jogam H4, com o objetivo de expandir na ala do rei, né, ganhar espaço por aqui. E quem sabe, se as pretas jogarem no automático, prender esse bispo, porque tem uma armadilhazinha aqui bem rápida, né? Se o jogador de preta joga E6, de repente o bispo está preso, porque brancas vão jogar G4 e o bispo não tem casas. Pode parecer que bispo em E4 salva, mas o simples F3 e esse bispo simplesmente será perdido. Melhor oportunidade para as pretas é bispo por C2, tentando ganhar um peão no meio do processo, mas as brancas, é claro, estariam completamente ganhas. Quando as brancas jogam H4, pretas claramente não vão cair nisso, né? O jogador de pretas aqui, o Stepanenko, é um mestre feed, então ele joga H5, também gerando uma casa de escape para o bispo e ganhando espaço na ala do rei, assim como as brancas fizeram. Brancas jogam bispo em D3, que é um lance meio contra-intuitivo. Se você conhece um pouquinho de teoria de xadrez posicional, você provavelmente ouviu falar de bispo bom e bispo mau, e você entende que numa posição onde o jogador de pretas, por exemplo, vai ficar com todos os peões em casas claras, isso acaba diminuindo, de maneira geral, a qualidade desse bispo que se atrapalha no meio dos peões. Então, esse bispo não normalmente é a peça que nós gostaríamos de trocar da posição do adversário. Esse bispo normalmente é a peça que a gente quer que ele tenha que desesperadamente se livrar, né? Ou que ele não consiga se livrar. Só que aí a gente vê que cada caso é um caso. E se você joga o lance, por exemplo, bispo em E2, o bispo dele, que teoricamente seria o mau, tá muito mais ativo do que o seu, que teoricamente seria o bispo bom, né? Ele controla casas muito mais centrais, coloca muito mais pressão na posição. Então a gente abandona essas ideias mais abstratas pelo caso concreto. E no caso concreto faz muito sentido o bispo em D3, que é o que foi jogado, e a subsequente troca, bispo por bispo, dama por bispo, que deixa a dama das brancas extremamente bem colocada. O jogador de preta joga então dama cheque, né, desenvolvendo a dama, colocando ela para participar do jogo. Brancas desenvolvem o cavalo, bloqueando o cheque para casa de D2. Teria sido também natural a gente desenvolver o bispo, tentando ganhar tempo na dama. Teria também sido natural tentar desenvolver o cavalo para casa de C3, mas cavalo em D2 é muito intencional, porque a ideia é a gente aproveitar o posicionamento desse cavalo para combater o centro das pretas com C4. Certo? No futuro, eventualmente, vai vir peão em C4 por parte das brancas e esse lance vai ser possível pelo posicionamento do cavalo. Brancas também tem uma ameaça nessa posição. Será que você identifica qual que é a ameaça das brancas? Eu vou fingir que agora é a vez das brancas de jogarem de novo. E eu quero que você me diga o que é que você jogaria aqui, certo? Pause se for necessário, porque esse daqui é um teminha extremamente comum e é um teminha super temático aqui da posição. O tema temático fica redundante? Fica! Mas é um tema temático, né? Qual que é a ideia? A ideia é a gente jogar E6, sacrificar o peão para abrir o rei do nosso adversário. Então pretas jogam E6 elas mesmas. Vamos dizer que um lance aleatório fosse jogado, E6 seria absolutamente catastrófico. Por quê? Se o adversário toma dama G6 cheque, tira o roque dele. Se o adversário não toma, a gente toma. E de repente ele perde o roque, perde muita segurança do rei. Então pretas vão lá e jogam E6 elas mesmas e o jogador de brancas segue desenvolvendo. Cavalinho F3, pretas jogam cavalinho H6, desenvolvem o cavalo para o canto, mas a ideia é vir para o centro. Brancas fazem o roque e o cavalo vem para a casa de F5, onde ele finalmente se torna uma peça bem ativa. Brancas agora precisam finalizar o seu desenvolvimento, pegar mais espaço no centro, né? Já fizeram o roque, já tem o rei seguro. Então, brancas vão para a ideia de abrir o centro do tabuleiro com o peão em C4 e pretas jogam bispo em E7, pressionando o peão de H uma segunda vez, forçando o jogador de brancas nessa posição a gerar uma fraqueza. Ele joga um lance que ele provavelmente não queria jogar, mas ele é mais ou menos forçado, que é o G3, porque ele precisa defender o peão. Enfraquece um pouco o roque
E até aqui o jogador de pretas provavelmente está jogando melhor do que as brancas. Eu gosto dessa posição para as pretas. Mas, por mais que isso tudo seja teórico e pretas estejam numa posição muito confortável, jogar o meio jogo que surge dessa posição é algo que as brancas vão demonstrar que sabem fazer muito melhor. Pretas aproveitam para fazer o rock, e agora brancas jogam B3 para poder desenvolver a última peça que falta, que é o bispo da casa de C1. E o jogador de preta joga a torre D8, que é um lance super natural, colocando a torre na cara da dama e gerando uma ameaça de capturar esse peão, certo? A ameaça é peão de D toma peão de C, com o objetivo de deixar essa torre mais ativa, pressionando o peão da casa de D4, e essa é uma posição que brancas têm algumas escolhas para fazer. Tem vários lances que fazem sentido, mas os que são mais naturais seriam tipo bispo em B2, super protegendo o peão de D, ou se não, dama em C2, tira a dama da cara da torre do adversário, alguma coisa do gênero. As brancas, no entanto, jogam um lance bem provocativo que não resolve nenhuma dessas questões, mas prepara algo para o futuro que não é nada claro. O grande mestre Szabo joga torre em D1. Aqui, ele está aumentando a pressão nessa coluna. Tá colocando a dama e a torre para trabalhar juntos ao longo da coluna D. Teoricamente, é uma situação difícil, porque a torre do adversário também está na coluna, e ela tá defendida, então, quando a posição se abrir, a dama vai ter que sair e a coluna aberta fica pro jogador de pretas, né? Mas é muito intencional isso que o Szabo tá fazendo. Pretas aproveitam, então, para romper o centro do tabuleiro, querem abrir o centro para poder dominar essa coluna e jogam C5, que é muito bem colocado, tentando minar esse centro das brancas, tentando separar todos os peões. E aqui a posição tá complicada porque não dá com tanta tensão de peões para você manter tudo fechado, provavelmente seria o melhor para as brancas. Mas brancas tem que ceder, então peão toma, e aqui o jogador de preta joga dama por C5. Essa novamente é uma posição super complicada, porque a torre dele tá mirando a nossa dama, parece que pretas têm uma posição super confortável, ao mesmo tempo a dama por C5 tá pressionando também o peão de G3, não parece, mas tá. Porque agora, de repente, temos uma cravada no peão de F, então o cavalo por G3 está sendo ameaçado, que não é uma ameaça óbvia. Tem a tensão de peão central, se você tomar, por exemplo, aqui já era, pode abandonar, ele toma de torre, depois ele tem muita pressão em cima desse peão, vai vir cavalo em C6 com tempo no peão, você tem que movimentar a dama, quando você movimenta a dama, dependendo da casa, vai vir cavalo por G3, né? A posição parece simplesmente perdida para as brancas, mas xadrez é mágico, e o grande mestre Szabo é um ótimo mago, então bora dar uma olhada. O Szabo joga cavalo em F1, que aparentemente não lida com nenhuma das ameaças das brancas, além de cavalo por G3, né? Tá lidando com essa ameaça e somente ela. Parece que já era, porque agora o jogador de pretas vai jogar D por C4 e estamos numa posição muito difícil. Por quê? A torre do adversário tá defendida, tá atacando a nossa dama. A dama se movimentar aqui é uma opção difícil de jogar, né? Digamos que você joga um lance como dama em C2, porque você tem que defender a sua torre de alguma maneira. Ele vai só trocar torre por torre, dama por D1, ele pode seguir capturando peões ou seguir pressionando as nossas fraquezas como o peão G5 e você tá numa situação muito difícil. Mas nessa posição, o Szabo demonstra por que ele é um grande mestre, né? E ele demonstra um entendimento muito grande. Ele joga um lance brilhante, absolutamente brilhante de ataque, dama por D8, sacrificando a dama pela torre e pelo bispo. Apesar da torre estar defendida, com 9 pontos de material, sendo sacrificados por 8 pontos de material. Depois de bispo toma, torre por D8, o rei precisa se mover e ele se move para H7, e aqui a gente vê por que esse sacrifício funciona. Apesar de pretas estarem teoricamente com mais material do que o jogador de brancas, boa parte do material das pretas tem dificuldade extrema de entrar no jogo. Então, dá uma olhada, esse cavalo tá cravado à torre que tá sem defesa, então o jogador de pretas tem uma desvantagem de material de 8 pontos aqui. Ó, ele tem uma torre e um cavalo que não conseguem participar ativamente do jogo. Então, dinamicamente falando, brancas têm mais material jogando do que pretas, apesar de que o jogador de pretas tem mais material no sentido literal. E agora, as brancas vão lançar um ataque estrondoso contra esse rei, utilizando da vantagem de material dinâmica. Nós temos cavalo em E3, e esse é um lance interessante, porque o jogador que tá com menos material normalmente não quer trocar peça. Mas é aquilo que a gente falou, ele tem menos material só literalmente. Na prática, o jogador de preta só tem esse cavalo defendendo o rei. A dama tá na ala da dama, ela não é uma boa defensora desse rei. Então a troca de cavalos, na verdade, beneficia as brancas, o que é uma coisa muito engraçada, né? Normalmente você imagina que quer trocar se você está sendo atacado. Nesse caso, não quer trocar.
né? Então o jogador de pretas segue pressionando, ele joga um lance dama em A5. O objetivo do lance, claro, é cutucar a torre do jogador de brancas, e brancas seguem pressionando. Cavalo em G5 cheque, rei na casa de G6, e agora um lance bem inteligente, muito espetacular, né? Esse daqui é um lance de ataque fantástico. Você imagina que nessa posição você tenha que mover a torre, você tem que ceder. Nada disso. Cavalo em G2, a escolha no engine. Por que é que a torre está sendo sacrificada, né? A torre está sendo sacrificada porque se você captura essa torre, cavalo em F4 vem com cheque e de repente o jogador de brancas vai recuperar o seu material, porque o único lance legal para o rei é rei H6, vai levar cavalo em F7, perdendo a dama de graça. E no final das contas, né, o jogador de brancas simplesmente tem uma peça inteira a mais de material de vantagem. Além de, né, gerar essa ameaça, então o cavalo em G2, além de gerar essa ameaça muito forte de cavalo em F4, cavalo por F7, tudo quanto é tipo de ataque por aqui, o jogador de brancas também tá lidando com a infiltração de dama, dama na casa de E1. Esse lance de cavalo é extremamente eficiente, né? Vamos lá. O jogador de pretas encontra um recurso extremamente curioso na posição, que é a ideia de cavalo por G3. Esse recurso aqui é fantástico. Esse lance pode parecer absurdo a princípio, né? Cavalo por G3, o que que tá fazendo? Mas a realidade é que esse sacrifício de cavalo muito inteligente tá renovando a ameaça das pretas de capturar a torre. Por quê? Naquela linha, quando o jogador de brancas joga, de pretas, toma a torre, cavalo em F4, a única casa do rei é a casa de H6, ele não tem outra casa para ir, porque tem um cavalo na frente. Agora, depois de cavalo por G3, se você segue naquele ataque, então digamos, você toma o cavalo, dama por torre, você segue naquele ataque cavalo em F4, de repente o rei tem para onde ir. Então, cavalo por G3, na verdade, é um lance que vem com o tempo, porque o jogador de brancas tem que lidar primeiro com o fato de que a torre está caindo, para depois se preocupar se pode ou não tomar esse cavalo. Então, as brancas seguem atacando com lances que também vêm com o tempo. Cavalo em F4 cheque, o rei tem que ir para a casa de F5, e agora cavalo por F7, que é um lance para defender a torre, então estamos lidando com a ameaça que a dama tinha em cima da torre. Ao mesmo tempo, o cavalo também está muito bem posicionado aqui, e o rei do jogador de pretas está num caminho perigoso. Pretas tem que lidar com o fato de que o cavalo está caindo na casa de G3, então o que quer que elas joguem ou tira o cavalo do caminho, ou gera algum tipo de ameaça, e pretas jogam dama em C3, que é um lance muito forte também, que está ameaçando a torre da casa de A1, ao mesmo tempo está defendendo o cavalo. Então se você seguir com o peão, toma cavalo em G3, por exemplo, dependendo dama por A1 é o melhor lance, dependendo dama por G3, mas de qualquer forma o jogador de pretas está melhor do que você, essa é a única certeza que você tem na posição. Então, depois de dama em C3 pelas pretas, continuar esse ataque é excepcionalmente complexo. Se você joga um lance como torre B1, né, lidando com a ameaça em cima da torre, pretas vão só repetir lances. Então, dama em C2, dá um duplo, você tem que voltar à torre, dama em C3 ameaça de novo e você tá numa posição difícil. Então, como que a gente lida com essa ameaça em cima da torre? Ou como que a gente gera algum tipo de ameaça de volta para cima do jogador de pretas? E é aqui que vem o segundo brilhantismo dessa partida. A resposta é rei em G2, que é um lance de aparência absurda. É difícil de explicar por que esse lance é tão forte, mas de maneira geral, a ideia é que a gente está renovando a ameaça em cima do cavalo e nós não estamos lidando com a ameaça de dama por torre porque essa dama não pode se ausentar tanto da defesa do rei. Então imagina aqui, dama por torre aqui. Agora o cavalo das pretas está simplesmente caindo mesmo e o rei do jogador de pretas está muito exposto. Então a gente vai começar um ataque nesse rei primeiro com o cavalo em D6 cheque, forçando o rei a caminhar para baixo, que é muito importante, ou forçando ele a capturar esse peão, né? Qualquer um dos casos o rei ele vai ter que caminhar ou para o centro do tabuleiro ou para perto da gente, e esse rei vai ser atacado, assim, cruelmente, né? Então vamos dizer que rei G4, ele vai levar mate com F3, peão toma, e agora cavalo em G6, checkmate. Se ele captura esse peão, não é tão simples, a gente não tem nenhuma sequência de mate, mas, por exemplo, o cavalo por C4, o rei caminha para baixo, digamos, a gente pode simplesmente tomar o cavalo, e ele tem, na realidade, um rei inseguro demais para seguir com qualquer tipo de vantagem. Então, digamos que dama por bispo aqui, a gente segue com o cavalo cheque, dependendo de para onde ele caminha o rei. Torre D3, por exemplo, é simples checkmate. Se caminhar o rei para cima, a gente tem cavalo em D3, um cheque que ganha a dama. São muitas variáveis, mas de maneira geral, rei G2 é um lance muito inteligente, porque estamos, de certa maneira, renovando a ameaça em cima do cavalo e ele já não pode capturar essa torre de qualquer forma. Pretas, então, que não podem seguir capturando a torre, jogam cavalo em E4, simplesmente saindo da ameaça do peão. E brancas jogam agora torre na casa de F8, alinhando a torre com o rei do jogador de pretas e preparando uma série de cheques descobertos.
Essa ameaça do jogador de brancas é tão forte que o único lance que, enfim, retém qualquer tipo de igualdade é o lance de computador cavalo em C6 abrindo mão da torre de A8, simplesmente para atrasar a coordenação de peça das brancas, né? Seria mais ou menos uma troca, porque torre por torre aqui, dama por A1, a gente na prática troca torres e temos uma situação onde o jogador de brancas perde a iniciativa do ataque, pretas conseguem liberar esse cavalo e colocá-lo para jogar. Por incrível que pareça, não tem nenhum descoberto de cavalo que faça nada, né? Cavalo em H6 é um cheque duplo, mas não leva a nada depois de rei em E5. Cavalo em D6 é também um cheque duplo, mas também acaba não levando a nada. O jogador de pretas, que não é o Stockfish, né? Muito famoso ele por não ser o Stockfish, joga o lance natural. Quando vê o oponente colocando a torre, alinhando ela com seu rei, preparando o cheque descoberto, ele tira o rei da frente e joga rei na casa de G4. E curiosamente, esse lance é uma gafe, né? Porque o rei tá caminhando cada vez mais para dentro do nosso território e agora brancas têm uma série de ameaças. Inclusive aqui tem uma sequência de checkmate forçado que não foi vista. Nenhum dos dois jogadores viu essa sequência, mas as brancas poderiam jogar um lance muito forte, muito engenhoso, que é o cavalo em H6, que leva a checkmate. O objetivo desse lance é apenas liberar a torre, né? Se livrar do cavalo, fazer o cavalo sair da frente da torre na prática. Com o tempo, então o adversário pode tomar o cavalo, né? Se ele não toma o cavalo, fica mais fácil ainda de dar o mate. Por exemplo, rei por peão, cavalo G6, checkmate. Mas digamos, ele toma o cavalo e agora as brancas têm um lance muito difícil de ver, mas muito bonito, que é o lance cavalo em D3, fazendo a mesma coisa. Você quer tirar o cavalo do meio do caminho para poder liberar o caminho da torre. E agora a torre em F4 é checkmate e não dá para impedir, né? Não tem nada que o jogador de pretas possa fazer para impedir a ameaça de torre em F4 checkmate. Vai vir independente. O computador lhe sugere você colocar a dama no meio do caminho, né? Mas enfim, qualquer coisa que pretas fizerem aqui agora vão levar mate. Então digamos, se pretas tomam o peão, porque o peão controla essa casa, né? Então vamos dizer, pretas jogam um lance aleatório, torre F4 é mate. O peão, ó, não deixa o rei caminhar pra cima. Se pretas tomam o peão, bispo em H6 e o bispo tá cortando a casa, e torre em F4 é checkmate de qualquer jeito, né? Se o jogador de preta sacrifica a dama, coloca a dama no meio do caminho, bispo toma, cavalo toma, por exemplo, o torre em F4 ainda vai ser mate, vai ser apoiado pelo cavalo. Então o cavalo em D3 é um lance multipropósito, além de ficar no caminho da dama, ainda apoia o torre em F4 de qualquer forma. Então tinha uma sequência de mate que não era nada fácil de ver, mas as brancas jogam, então, um lance mais natural, não deixaram, deixaram passar essa oportunidade e jogam um simples bispo em E3, sacrificando a torre de novo, mas desconectando a dama da defesa da casa de F3. Então a ideia é que se dama toma a torre, F3 agora é um ataque em cima do rei do jogador de pretas, e agora, por exemplo, se rei por H4, cavalo G6 é mate, né? Então esse F3 é uma ameaça muito forte, que vai caçar o rei com uma ameaça de checkmate independente do que pretas joguem. Por consequência, quando é jogado o bispo em E3, pretas, para lidar com a ameaça do F3, veem que estão com mais material, sacrificam o cavalo na casa de F2, cavalo por F2. É jogado com o objetivo simples de tirar o peão daqui para o peão não poder dar checkmate no rei do jogador de pretas. E aqui a gente começa a entrar num território muito complexo, né? Onde os lances naturais todos perdem e os lances que ganham são muito precisos, né? Por exemplo, o lance que foi jogado é um lance absolutamente brilhante, o computador também dá o selo de brilhante pro lance, e é o lance cavalo em D5, né? E aqui, agora, você tá colocando o cavalo numa casa forte, onde ele ameaça a dama, então tá ganhando um tempo, né? Ou você gasta o seu tempo tomando o cavalo, ou você gasta o seu tempo tirando a dama dessa casa, capturando a torre, por exemplo. Independente de como você gasta o seu tempo, as peças restantes vão dar checkmate no rei do jogador de pretas. Na prática, o que pretas fizeram foi dama por torre, né? Você tinha a escolha de capturar o cavalo, que também leva a checkmate bem rápido com o cavalo em H6 e torre em F4, aquela ideia toda que a gente já explorou. Mas a gente tem na prática dama por torre, e por incrível que pareça, temos agora no tabuleiro uma sequência de checkmate forçado. É forçado, não tem o que fazer, você não consegue prolongar mais do que isso, em 16 lances. E o jogador de brancas calcula tudo e ele joga da maneira correta. Mate forçado em 16. Ele repete alguns lances, então ele acaba dando checkmate em 19, mas as repetições são para ganhar tempo no relógio e poder calcular melhor a sequência, então não tem problema nenhum. Mate em 19 é ainda mais impressionante do que mate em 16. Então, vamos lá. A primeira ideia você conhece, que é a ideia de cavalo em H6.
E o objetivo desse lance, claramente, é poder liberar a torre com o tempo. A captura desse cavalo leva a torre em F4, mate em 1 a gente explorou essa sequência várias vezes, então quando o cavalo em H6 é jogado, rei por H4 é forçado, né? Agora, bispo por F2 cheque, rei em G5, você tem que defender o seu cavalo, então bispo em E3 cheque. Novamente, aqui se você caminha o seu rei para baixo, teremos torre em F4 com cheque mate, então rei em G6, e a posição fica muito complicada, estamos agora no território do mate em 13. Se você não sabe muito bem como funciona, a gente só conta um lance quando os dois jogadores jogam. Então, por exemplo, aqui ó, bispo em E3 cheque, rei G6 não são 2 lances, né? Isso é um lance só. Normalmente você contaria como 2, mas é um lance só. Branca segue então dando cheques, né? Cavalo em E7, cortando casas do rei. Se você for ver, o cavalo tá cortando esse escape, o outro também. O bispo tá cortando esse escape. Então, o único lance legal do rei é rei na casa de H7. E agora a gente tem um lance da sequência que não é nem um cheque, mas o rei do jogador de pretas, ele tá tão preso aqui que praticamente qualquer cheque que você consiga dar agora vai ser checkmate. Então, pretas, né, estão com o rei basicamente dentro da caixinha, brancas preparam o cavalo em F7. O objetivo, claro, de torre na casa de H8, checkmate, porque o cavalo tá cortando essas duas casas, né? Então, torre em H8 vai ser um mate de Anastasia, para quem não conhece, é um mate do corredor, dado com uma torre e um cavalo cortando casas do rei. O jogador de pretas tem alguns cheques, mas eles não levam a lugar algum. Então, por exemplo, aqui a gente tá ameaçando torre em H8, checkmate de Anastasia, né? Mas as pretas têm cheque, dá pra tomar o peão de A com cheque, dá pra jogar dama B2 cheque, mas, por exemplo, dama por A2, rei H3 e não tem mais cheque nenhum, né? Você precisa lidar com a ameaça de checkmate. Então, o lance do jogador de pretas, na verdade, é um lance muito inteligente, cavalo em C6, porque a torre tá cobrindo a casa de H8, então torre em H8 não é checkmate, né? Torre toma, simples, direto. E de repente, o que é muito curioso é que como esse cavalo tá ameaçando o cavalo de E7, também, se você toma a torre, você tá perdendo, né? Então digamos que você tome a torre. Pretas vão seguir com dama por peão cheque, você esconde dos cheques, mas o mais problemático é que cai o seu cavalo de E7. E você precisava dos 2 cavalos, do bispo e da torre para dar o mate, né? Agora a torre em H8 não é mais checkmate porque não temos mais esse cavalo cortando as casas de fuga do rei. Então depois de cavalo por E7, torre em H8, o rei escapa e você está completamente perdido. Por consequência, depois de cavalo C6, brancas têm que começar a fazer progresso. E parte desse progresso, com cheque sempre, é tirar esse cavalo daqui e colocá-lo numa posição mais forte, porque aqui ele está sendo atacado. Todos os lances aqui tem que vir com cheque, porque temos um cavalo atacado e uma torre atacada, não dá para lidar com tudo. Então, cavalo G5 cheque, força o rei das pretas a entrar no cheque descoberto do bispo, cavalo em F7 cheque e cavalo em G5. Isso daqui é uma repetição simples de lances, né? E o objetivo dessa repetição de lances é ganhar tempo no relógio para você poder pensar, né? Existem alguns torneios que você ganha tempo adicional quando a gente chega no lance de número 40, e aqui a gente tá no lance número 34, então a gente tá bem pertinho do tempo adicional, e tem também a questão do acréscimo no relógio, né? Então, vamos lá. Mas aqui a gente tem que fazer algo diferente. Se cavalo em F7, a gente repete lances e empata. Portanto, cavalo por peão de E, cheque. O rei tem que voltar para a casa de H7, é o único lance. Cavalo G5 de novo, rei em H6. E agora, cavalo na casa de F5. Finalmente, um lance diferente que progride a posição de alguma maneira. Tanto o cavalo como a torre estão ameaçados, então a gente tira esse cavalo com cheque. O rei, ele escapa do cantinho onde a gente ia dar o mate, né? Ele é permitido entrar na casa de G6, mas por incrível que pareça, ele vai ter que voltar pro cantinho logo, porque cavalo em H4, controlando a casa de G6, dessa casa onde ele não pode ser capturado. Você viu que o progresso foi feito? Antes o cavalo controlava G6 através dessa casa e ele estava atacado. Agora ele continua controlando a casa de G6 através de uma casa diferente. Temos ainda uma repetição, cavalo F7, rei H7, cavalo G5, rei H6, né? Temos ainda aquela repetição, chegamos na mesma posição de novo, mas agora é o lance de número 40 e agora o jogador de brancas pode seguir, né? Tomando a torre. Ele não podia fazer isso antes porque o cavalo estava caindo. Agora, torre por A8. Pretas. Tem como espernear, tem como dar um cheque, né? Se quiserem, dama por A2 cheque. Não leva a nada. Rei em H3 não tem mais nenhum cheque. Então, pretas lidam com a ameaça do jogador de brancas de torre em H8 checkmate. E jogam G6. Certo? Lidam com a ameaça de torre em H8 checkmate porque agora o rei tem como fugir pela casa de G7. Mas, torre G8... E aqui, torre por peão de G vai ser checkmate. Então o jogador de pretas defende a ameaça. Cavalo por E5 defendendo a ameaça.
E o jogador de branca joga a torre G6 de qualquer forma. Porque agora nós temos mate em 1. O seu único lance legal é tomar essa torre. E agora, cavalo em F5. É um dos checkmates mais estranhos que eu já vi na vida. Eu nunca vi um checkmate assim. Correr completamente preso pelo seu cavalo, pelo peão. Um cavalo defendido e o outro dando mate, né? Nossa, que posição estranha, diferente. Isso aqui é simplesmente artístico, né? Depois de torre por G6, pretas abandonam. Infelizmente, nós não temos a posição final do checkmate no tabuleiro, mas nós temos uma partida inacreditável, uma sequência de checkmate forçado em 16 lances que foi de fato jogada. Então, pessoal, mais espetacular do que isso não fica. Eu espero que você tenha valido seu like, eu espero que você tenha valido sua inscrição. Um abraço e até a próxima.